Irmãos, o tema dessa mensagem é pronto para viajar. Às vezes, quando nós falamos em viagem, nós pensamos em passeio, né? Mas nem toda viagem é para passeio. Muitas vezes nós temos que sair de viagem porque nós precisamos cuidar de um parente, né? Porque nós precisamos visitar um doente, né? Então, existem muitas viagens, né, para nós fazermos. Mas a viagem que a gente mais se interessa é a viagem que a gente se prepara para passear, né? Mas em todas as viagens, eu gostaria que vocês pensassem, quando vocês pensam em viajar, o que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar, né? Pelo menos uma malinha a gente vai carregar, porque a gente vai sair da nossa casa, a gente vai para um outro lugar, então nós vamos arrumar uma bagagem grande, bagagem média, bagagem pequena, mas nós vamos preparar uma bagagem para nós viajarmos. Quando a viagem é mais longa, às vezes nós até saímos, compramos alguns itens pessoais que nós estamos precisando para usar aonde nós vamos. E muitas pessoas, às vezes um pouco mais preparadas, quando a viagem é mais longa, elas também pagam as suas contas, né? Então, elas verificam as contas que vão vencer na data que você não estará em casa, que você não estará no seu local de residência. Aí vai lá, paga as suas contas, para não ficar nada atrasado. Mas existe um outro tipo de pessoa, que quando vai viajar, pega um dinheiro emprestado, para falar assim, mas eu vou viajar com o bolso vazio, chego lá, não posso comprar nada, vou ficar passando vontade? Não, eu vou pegar um dinheiro emprestado. Então, esse outro tipo de pessoa vai, pega um dinheiro emprestado, arruma uma bagagem com aquele dinheiro e faz a viagem. E não se importa com as suas contas a vencer. Porque, irmãos, nós não somos crianças, nós somos adultos e nós temos gastos com o nosso dia a dia. Então, raras são as pessoas que está tudo com débito lá no banco e que tem o dinheiro lá para pagar. Muitas das vezes, nós precisamos depositar o dinheiro para cumprir com as nossas contas a vencer. Eu quero que vocês pensem qual dos tipos de pessoa que vocês estão enquadrados. Vocês estão enquadrados naquele tipo de pessoa que se prepara para a viagem, que se organiza, que deixa as contas pagas. Tem pessoas que até deixam a casa toda arrumada, toda limpa, para quando voltar. Ou se você é aquele tipo de pessoa, fala, não, eu vou viajar e eu preciso de dinheiro, e eu vou fazer um empréstimo, e você faz lá um empréstimo, entra em dívida, mas você vai curtir a sua viagem e deixa para resolver o problema depois que voltar. Qual tipo de pessoa que você é? Hoje, o que nós estamos ouvindo é Deus falando conosco para nós estarmos analisando a nossa vida de como nós nos preparamos, como nós caminhamos no nosso dia a dia e muitas vezes com as novidades que nos acontecem. Então, como nos preparar e o que é que nós necessitamos levar numa bagagem quando nós vamos fazer uma viagem. Então, essa viagem do dia a dia, essa viagem de negócio, viagem de passeio, viagem de visita,
viagem por necessidade de auxílio, são vários os motivos, né? Essa daí nós temos como nós pensarmos, né? Como nós somos, como nós agimos. Mas nós precisamos refletir, como nós estamos aqui para refletir na palavra do Senhor, nós precisamos passar isso para uma viagem que todos nós vamos fazer. Nós evitamos pensar nisso, mas por vezes nós ouvimos alguém dizer assim, não, essa viagem ou essa passagem, todos nós vamos passar. E é verdade. Mas também tem uma outra situação. É aquela aonde nós seremos buscados. Por quê? Jesus vem buscar a sua igreja. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler sobre a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Mateus 25, de 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. No 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é uma viagem que o Senhor tem nos alertado para ficarmos preparados, irmãos. A viagem que nós fazemos, todas essas viagens que eu disse para vocês, a passeio, todos esses outros motivos, são viagens que acontecem aqui no nosso dia a dia. Que por muitas vezes nós nem sabemos que vamos fazer, porque nós nem sabemos se vai acontecer de alguém que está distante ficar doente, nós vamos precisar ir lá. Nós não sabemos se nós mesmos vamos adoecer e alguém vai ter que se locomover de um lugar distante e viajar até nós. Nós não sabemos. Passeio, então, nós podemos até programar. Mas esta viagem de encontrar com o Senhor, nós estamos sendo avisados constantemente. Essa é uma viagem que nós sabemos que vai acontecer na nossa vida. O que nós não sabemos? Nem o dia, nem a hora. Mas nós sabemos que vai acontecer. Então, como nós estamos nos preparando? Se quando nós sabemos que vamos viajar aqui na terra, nos locomover de um lugar para outro, nós preparamos uma bagagem
Muitos de nós faz até um empréstimo para ter dinheiro para gastar. Como que nós estamos nos preparando para a viagem que é certeira na nossa vida? E nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Irmãos, às vezes nós não queremos pensar nisso. Porque às vezes a gente acha chato. Vai ver que vai demorar. Jesus está falando que vai buscar a sua igreja faz tanto tempo. Ele ainda não veio. Só que nós precisamos nos lembrar de um detalhe, irmãos. Quando os nossos olhos fecharem aqui, nós partiremos. Essa é uma viagem. Para nós, não haverá mais opção. Então, a nossa decisão é aqui. Então, a nossa viagem pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser essa noite, pode ser amanhã. Nós não sabemos quando, mas o Senhor sabe quando. E Ele nos alerta para estarmos preparados. Quando nós vimos aqui essa parábola, relata-se sobre essas 10 virgens, e nós olhamos para essas 10 jovens. Essas 10 jovens representam a igreja. O Senhor também diz para nós que na igreja existe o joio e o trigo. Assim como essas 10 virgens, que 5 eram prudentes, mas 5 não era prudente. As 10 sabiam que elas estavam ali para esperar o noivo. As 10 sabiam disso. Toda a igreja sabe que Jesus vai voltar. E se nós partirmos antes de Jesus voltar, nós também temos que estar preparados para estar com Ele. Então, essa viagem nós temos que estar preparados. E essas mulheres, essas jovens, só 5 tinham azeite nas suas lâmpadas. Aí nós podemos meditar e pensar assim, mas o azeite. Então, o azeite é o Espírito Santo. Então, eu clamo para o Espírito Santo, eu falo em línguas e eu já estou preparado. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia nos ensina algo tremendo, irmãos. Ela diz assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aí? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí a gente precisa voltar e começar a refletir de novo. Então, como eu posso ser santo? Irmãos, essa resposta, só a palavra do Senhor pode responder. Só você procurando na Bíblia. Só você e eu lendo a Bíblia. Lendo o que é que Jesus está ensinando para nós. Para nós termos a bagagem que nós precisamos para essa viagem. Porque nessa viagem, nós precisamos também de uma bagagem. As malas, quando nós vamos na viagem, são cheias de itens. E essa viagem que nós fazemos, nós também carregamos uma bagagem. E nós vamos ver, eu peço que o Espírito Santo esteja conduzindo o pensamento de vocês e o raciocínio, para vocês compreenderem, para mim compreender o que o Senhor está revelando para nós nessa noite. Em Mateus, no capítulo 7, irmãos, versículo 24 e 25. Vamos lá. Mateus 7, 24 e 25.
diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqui tem uma instrução do Senhor. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor, mas ele pratica. Porque ouvir a palavra, mas é muita gente que tem ouvido, mas muita gente. Irmãos, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, que já entregou a sua vida para Jesus, que crê que Jesus foi preparar uma morada para você, você precisa ouvir e praticar. Não fazer como todas as pessoas que ouvem, mas não sabem quem é Jesus. Então, ouvir e praticar é mais difícil, não é? É como nós vermos um atleta correndo, fazendo seus exercícios, fazendo o seu treinamento, se esforçando. Oh, beleza, ó que bom. Mas fazer igual ele, a gente fala, a gente não consegue. Só que a palavra do Senhor a gente tem que conseguir. A gente pode achar difícil, mas a graça de Jesus nos alcançou para nos dar a vida eterna e a possibilidade de nos santificarmos a cada dia. A possibilidade de praticarmos a palavra do Senhor. Porque se o Senhor está falando, é porque não é impossível. Porque o que o Senhor fala é possível, porque Ele não mente para nós. Irmãos, vamos lá em Tiago 1. Vamos dar uma olhadinha. Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Sabei, pois, estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar. 20. Eu li o 19, agora o 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, uma das formas de praticar a palavra é ouvir e ser tardio para falar. Ouvir, irmãos, ouvir a palavra, tardio para discutir, porque nós não devemos discutir com o Senhor, tardio para discutir com o irmão, tardio para se irar. Muitas pessoas têm de nascimento terreno esse costume de falar assim, meu sangue ferve, eu tenho sangue aqui na veia. Irmãos, eu também tenho. Todo ser que o Senhor criou eu, você, os nossos semelhantes, nós todos temos sangue. É a nossa natureza humana que traz, por muitas vezes, quando nós ouvimos algo que contraria o nosso ego, o sangue ferve e a gente está com a palavra prontinha para responder. Mas o que o Senhor está ensinando? Seja tardio para responder, seja tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é vontade de Deus que você se ire. Deixa o Senhor te defender. Deixa o Senhor te explicar o que está acontecendo.
E se realmente você tem razão, pode crer, meu irmão. Deus vai tocar no coração do teu opressor. Deus vai quebrar aquele coração. Porque você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso, mas Deus pode, quando a gente deixa Ele nos justificar. E também, Deus diz assim, nós vamos ver lá nós vamos ler o 22 também, Tiago, já que nós estamos aqui, aberto em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos ler também aquele que constrói a casa sobre a areia. Está em Mateus 26, 27. Mateus capítulo 7, versículo 26, 27. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, aquele que ouve a palavra do Senhor, ouve a instrução do Senhor e não pratica. O Senhor, Ele dá, assim, ilustrações fáceis da gente entender, como essa que Ele deu aqui. Se você construir a casa sobre a areia, quando vier a tempestade, as paredes vão cair. A casa não vai ficar de pé. Assim é aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica. Então, aquele que está ouvindo a palavra do Senhor e não está praticando, está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque não está fazendo efeito na tua vida. Porque você está dando mau testemunho. Se você não pratica, você está dando mau testemunho. Porque você está ouvindo, lendo e não está fazendo nada. E não está mudando nada na minha vida, na tua vida, se eu não praticar. Então, eu não estou dando testemunho. O que acontece? Não edifica a minha fé, não edifica a tua fé. Aí, por vezes, você diz assim, mas a minha fé é tão pequena. Se você não pratica a palavra do Senhor, a fé é bem pequenininha mesmo, mas muito pequenininha mesmo. Essa fé precisa ser vivificada. Porque para praticar a palavra do Senhor, também tem que exercer a fé. E a fé, a palavra do Senhor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente vai assim, olhando, meditando, a gente vê que tudo que o Senhor vai falando para nós, tudo tem assim um entendimento que vai assim se ligando um ao outro, né? Para praticar a palavra do Senhor, precisa ter fé. Mas a fé é que agrada o coração de Deus. Então, quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, nos colocamos na presença do Senhor com o propósito de praticar a palavra, nós começamos a exercer a nossa fé. E tudo que se é exercitado, cresce. Se nós vemos o atleta, os seus músculos se tornam fortes e crescem. Por quê? Porque são exercitados. Quando uma pessoa exercita o estudo, não precisa só ser o estudo teológico. Se a pessoa se exercita em estudar, em ler, em buscar conhecimento, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo na área que ela buscou esse conhecimento. Então, é um exercício
praticar a fé, praticar a palavra do Senhor. Porque praticando nós estamos exercendo a fé. Então tá bom. E o que tem a ver a santidade? Tem tudo a ver, né? Porque quando nós praticamos, nós vamos sendo transformados. Nós vimos, no domingo foi pregado para nós, que nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que Deus quer de nós. Ele quer fazer de nós um povo. Ele fez de nós. O povo dele é um povo eleito, é um povo separado, é um povo santo, é um povo diferente. É um povo que crê que há um rei sobre esse povo. Há um Senhor sobre esse povo. Mas não é esse rei, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, que a gente pede migalhas. Não. O nosso Senhor, o nosso Rei, fez de nós sacerdotes, raça eleita. Ele governa sobre nós, desejoso de nos renovar, de nos abençoar, de nos presentear com o que nós precisamos. Irmãos, por menos que nós acreditemos, o que nós precisamos é da presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, precisamos de casa para morar, precisamos de vários itens, né, na nossa sobrevivência aqui na terra. Mas o Senhor diz na palavra dele que Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Ele sabe que a gente precisa de um teto. Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso coração, os nossos desejos. Tudo Ele sabe, meus irmãos. E Ele diz, me busca em primeiro lugar. Me busca em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é tão difícil nós crermos. Como é difícil nós crermos que o Senhor pode cuidar de nós. Sabe por quê? Porque por muitas vezes nós nos comportamos como aquela classe de pessoa que quando vai viajar, ela faz o empréstimo, ela quer gastar, ela quer desfrutar do melhor. Não, eu vou viajar, ixi, eu vou do melhor. Quero nem saber se depois vai dar para pagar. Irmãos, se a presença do Senhor é a melhor coisa na nossa vida, é o melhor que nós podemos ter. Isso, sabe, essa ansiedade, esse desejo de gastar mais do que nós podemos, não provém de Deus. Esse desejo provém do diabo. Porque esse desejo faz com que nós nos envolvamos, né, com negócios ilícitos. Nós, ao invés de pedirmos, Senhor, com esse salário eu não posso viajar. Não, Senhor, com esse salário dá para mim fazer um empréstimo e dá para mim pagar. O Senhor não quer que você fique se envolvendo com dívida. O Senhor quer nos dar unção para administrar o que nós ganhamos. O Senhor quer nos levar a lugares mais altos. Mas nós precisamos clamar sabedoria de Deus. Sabedoria para administrar as nossas contas, irmãos. Sabedoria. Às vezes nós olhamos e achamos, mas eu não vou dar conta. Ô, irmãos, cadê a fé? O nosso Deus é Deus de milagre.
Se você precisar de um milagre, Ele vai fazer, desde que esse milagre seja essencial na tua vida. É que muitas vezes nós não queremos fazer sacrifício. Jesus fez o maior sacrifício por nós. Ele pagou os nossos pecados, mas por isso Ele foi torturado. Ele foi torturado física, psicológica e emocionalmente. Então Ele foi torturado em todas as áreas. Por quê? Para pagar o que nós jamais podemos pagar, que é o pecado da nossa alma. O pecado que nos arrasta a essa perdição, o pecado que nos arrasta à ansiedade, que nos arrasta a pecar cada dia mais. O Senhor já pagou os nossos pecados. Nós precisamos confiar e clamar a Ele, entregar para Ele a nossa necessidade, entregar para Ele tudo que está fazendo mal para nós, tudo que nós não podemos mudar, o Senhor pode, irmãos. Com certeza o Senhor pode. E, para ficar assim, um pouco mais claro no nosso entendimento, irmãos, a santidade é uma bagagem. É uma bagagem que ela pode ser pequena, média ou grande. Mas é uma bagagem. Mas como mais alguma coisa para que a gente entenda como adquirir essa santidade. Irmãos, essa bagagem, a santidade, nós adquirimos também nos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Porque a santidade não é apenas como nós vamos ser santos para Deus se nós não conseguimos ser santo nos nossos relacionamentos. Então a santidade inclui os nossos relacionamentos. O que seria? A palavra do Senhor diz assim, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, aquelas coisas que você fazia de errado, você precisa parar de fazer. Precisa mudar. E isso é relacionamento. Quando Deus chama nós para sermos seus filhos, se nós temos um pai, eu tenho, meu pai é o Senhor, o teu também é, o teu também é, o teu também é. Nós somos todos irmãos, mas a gente reage como desconhecidos. Nós reagimos como pessoas que queremos tirar algo um do outro. E não é assim, irmãos. Os irmãos, eles precisam procurar o crescimento uns dos outros. Então, nós somos filhos do Senhor e precisamos crescer no Senhor. Então, a santidade envolve relacionamento. Se há alguma pessoa que você não está conseguindo ter um bom relacionamento, dobre o joelho. Dobre o joelho, coloca na presença do Senhor, porque precisa mudar essa situação. A Bíblia ensina que nós precisamos orar por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos ofendem. E a gente gosta de orar por aqueles que nos fazem bem, por aqueles que nos dão proveito, por aqueles que nos elegem. Mas a Bíblia fala que nós temos que orar por aqueles que nos cutucam, aqueles que nos pressionam, aqueles que nos querem mal. Mas a gente faz o quê? Endurece o coração, fala, Senhor. Irmãos, não é porque eu estou falando isso para vocês que eu consigo fazer tudo. Eu tenho que clamar ao Senhor. Falo, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso orar. Me dá amor, Senhor.
Me dá amor, Senhor. Porque o amor, Deus é o amor. Então a gente clama para o Senhor. Senhor, me dá amor. Enche a minha vida de amor. Eu preciso de amor. Eu preciso amar. Eu preciso ter o sentimento que o Senhor tem. Porque a tua palavra diz que são as tuas misericórdias, são os motivos de não sermos consumidos. Então nós somos pecadores. Agora, se o Senhor olhasse para nós, como nós olhamos para o nosso semelhante, já tinha queimado todo mundo. Porque quando nós nos sentimos agredidos, nós temos vontade de fuzilar a pessoa. Irmãos, é carnal. Nós estamos passando aqui. Então, por que Jesus nos ensina? Por que a gente tem que pedir socorro para Ele? Porque é dia a dia. Isso não acontece assim, então tá, eu vou me santificar hoje, eu vou perdoar todo mundo, eu vou me relacionar muito bem hoje, eu estou pronto para viajar. Tá nada. É todo dia, todo dia. Todo dia a gente tem que pedir perdão para o Senhor. Todo dia a gente tem que clamar para o Senhor. Senhor, derrama teu amor na minha vida, Senhor. Que eu possa ver as pessoas com os olhos do Senhor, com o amor do Senhor. Eu preciso desse amor, meu Pai. Eu preciso. Todo dia é a renovação da aliança com o Senhor. É a renovação da comunhão. Senhor, a tua palavra está falando isso, mas eu não estou entendendo. Me dá entendimento, Senhor. Me dá, me ajuda. Irmãos, o Espírito Santo é teu companheiro, é meu companheiro, para te alertar e para me alertar. Todas as vezes que eu errar e que você errar, fica atento à voz do Espírito Santo, porque Ele está sempre tentando fazer você caminhar pelo caminho aplainado que o Senhor tem para mim e para você. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Pronto para viajar. Então, que todos os dias nós possamos estar prontos para viajar. E mais um detalhe, irmãos. Prontos para ver os nossos queridos, os nossos amados, a viajarem antes de nós. Porque por muitas vezes, aqueles que nós amamos tanto, fazem a viagem antes de nós. E nós também precisamos estar preparados para isso. A nossa fé em estar pronto, é pronto para ir, pronto para ajudar o meu semelhante a estar preparado para ir e pronto para ver o meu semelhante, o meu amigo, o meu irmão, o meu vizinho, o meu filho, o meu pai, aquele que eu amo, ir também. Por quê? Porque eu quero que todos partam para estar com o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo esteja incomodando a cada um de nós, a todos os dias, estarmos prontos para a volta de Jesus, estarmos prontos para nos entregarmos para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.